Por que você não consegue manter uma rotina de estudos? Eu sou Carlos Cesari, eu ajudo você a ser aprovado em concurso público sem precisar se matar de estudar. Então, esse tema de hoje é direcionado para quem tem dificuldade em criar essa rotina de estudar. Conseguir organizar o seu dia a dia de uma forma que você consiga estudar com eficiência e consiga colher os resultados dessa organização, dessa rotina eficiente. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A primeira pergunta que vem aqui é a seguinte: o que é manter uma rotina eficiente de estudo? O que é uma rotina eficiente? Primeira coisa, a gente tem que entender algumas coisas. Para você criar uma rotina, organizar os seus horários, para você conseguir estudar de uma forma que você obtenha resultados, você precisa entender o seguinte: estudar com eficiência não é estudar mais horas. Estudar mais é muito diferente de estudar melhor. Existe uma grande diferença. Se você quer construir uma rotina de estudo e conseguir manter essa rotina, a primeira coisa que você tem que entender é que estudar mais não é estudar melhor. Estudar, por exemplo, 6, 7 horas por dia é sustentável para você? Se não for sustentável para você, essa quantidade de horas não é adequada para que você inicie aí o seu processo, a sua jornada. Por quê? Porque a constância, a consistência é muito mais importante que a quantidade de horas. E isso acontece muitas vezes com pessoas que começam ali focadas, empolgadas. Não, eu preciso passar. Não, esse ano eu preciso passar, esse ano eu preciso ser aprovada de qualquer jeito. E aí a pessoa começa daquele jeito. Ela esquece que a jornada para você ser aprovado em um concurso, seja um concurso concorrido ou nem tanto, ela é uma corrida longa, é uma maratona. E não é um tiro de 100 metros. Observa o ritmo que um corredor sai em uma maratona e o ritmo que um corredor sai numa prova de 100 metros. A velocidade é totalmente diferente. Um tiro de 100 metros, o corredor ele já sai dando o seu máximo. Porque ele sabe que daqui a poucos segundos a corrida vai acabar. Então ele pode dar o seu máximo, por quê? A corrida vai acabar logo. Então, mesmo que ele canse, a corrida já acabou. A maratona não. Se você sair com muita velocidade, acima do que você treinou, acima do seu limite, você não vai aguentar completar a prova. E uma jornada de estudo para você ser aprovado em concurso é uma corrida longa. Então, se você começar, você vai começar a pensar em desenhar a sua rotina, por exemplo. E você não se preocupar com esses detalhes, não dar atenção a esse fator, que é a quantidade de horas de estudo, você pode errar. Você pode errar a mão aí e exagerar na quantidade de horas. Eu vejo acontecer isso com muita gente. Pessoas que começam empolgadas, aí começam estudando acima da sua capacidade. E quando eu falo estudar acima da capacidade, não é em cima da capacidade intelectual ou a capacidade de resistência física, de aguentar estudar. Muitas vezes a pessoa aguenta estudar, 4, 5, 6 horas. Mas estudar acima do limite, muitas vezes, é você comprometer outras áreas importantes da sua vida. Por quê? Mesmo durante um processo de estudo, um período em que você está estudando para um concurso, a sua vida continua. Se você tem filhos, seus filhos continuam necessitando de atenção. Se você trabalha, você precisa continuar trabalhando. Você precisa continuar se cuidando, fazendo exercícios, tendo seu tempo de lazer. Não é porque você está estudando que você
você vai ter que parar de se dedicar às outras atividades necessárias para o seu bem-estar, para a sua saúde física e mental. Você precisa equilibrar tudo isso. Então, quando você vai montar a sua rotina de estudos, você precisa prestar atenção nisso. Tem gente que pensa que é só aumentar a quantidade de horas de estudo que isso vai ser o suficiente para você ser aprovado. Mas não vai. Tem que tomar muito cuidado na hora de se planejar para fazer isso. A constância ela é muito mais importante do que a quantidade de horas de estudo. É melhor você estudar 30 minutos todos os dias por um período de 6 meses, 1 ano, do que você estudar 6, 7 horas por dia e não aguentar, passar do limite, se esgotar fisicamente, mentalmente e parar para depois recomeçar tudo de novo. Então é melhor com que você comece menos, comece pequeno e vá aumentando, do que você já começar empolgado e exagerar e se perder. Eu sempre gosto de falar aqui eu sempre gosto de trazer a analogia da atividade física. A pessoa que às vezes está acima do peso, quer emagrecer, começa fazendo um programa de atividade física. Aí está empolgado, não preciso emagrecer, aí começa a ir na academia todo dia, treinar 2 vezes por dia. Quem já conheceu pessoas assim? Começou empolgado, não vou comer mais nada, vou parar com todo doce, parar com tudo, vou treinar o dia inteiro, vou tomar só água e jejum intermitente, jejum de 24 horas, de 48 horas. 99% das pessoas, para não dizer 100% das pessoas, não aguentam esse ritmo. Não aguentam. E com o estudo é a mesma coisa. Se você começa a organizar a sua rotina, o seu planejamento, sem uma metodologia validada, uma metodologia que funcione, uma metodologia que observe a sua rotina, os detalhes do seu dia a dia, a chance de você errar nesse planejamento é muito grande. Então veja, você muitas vezes fica focada em ter a rotina perfeita. Não, eu vou fazer um planejamento semanal, eu tenho que estudar de tal hora a tal hora, e eu não posso falhar, eu tenho que obedecer rigidamente aquele horário que você montou. Mas veja, as pessoas que são aprovadas não são as pessoas que nunca falharam ali no cumprimento do planejamento. As pessoas que são aprovadas são aquelas que muitas vezes erram, muitas vezes acabam descumprindo alguns momentos do planejamento por vários motivos, mas elas têm a capacidade de retornar. Então, tome muito cuidado com se você ser uma pessoa muito rígida. Tem pessoas que eu já conversei, que eu já prestei orientação, pessoas que faziam aquele planejamento perfeito. Não, eu quero pegar essa planilha aqui e vou estudar dessa forma. Só que era insustentável para a rotina dela. E aí ela se frustrava. Então, quando você for montar a sua rotina de estudo, ela tem que abranger as outras áreas da sua vida e ela tem que ser adequada ao seu dia a dia, adequada à sua vida. Porque senão você não vai sustentar. É como aquela pessoa que quer emagrecer e faz 1 ano que não faz atividade física e agora quer fazer atividade física 2 vezes por dia. Não vai encaixar, não vai. Melhor começar meia horinha, 10 minutinhos, 3 vezes por semana, e aí vai aumentando. Com o estudo é a mesma coisa. Principalmente para quem está começando a estudar. Ou para quem está já estudando há algum tempo, mas fica naquele ciclo de começa e para, começa e para. Nós vamos falar um pouco mais desse ciclo aí, que é um ciclo perigoso, se você por acaso está passando por ele. E o que acontece quando você não consegue manter essa rotina? Então, quando você planejou mal, planejou da tua cabeça, de qualquer jeito, ouviu algum conteúdo na internet, falou, isso aqui serve para mim. E começou a executar aquele planejamento que foi feito ali meio aleatoriamente. O que acontece? Você não consegue sustentar. Porque você não tem uma forma de medir se aquela rotina está sendo eficiente para você.
E aí você pode, na maioria das vezes o que acontece é você exagerar, como eu disse, nas horas. E quando você começa a exagerar nessas horas de estudo, você se planeja para estudar mais horas do que você tem capacidade de estudar. E quando eu falo capacidade, não é só capacidade, como eu disse aqui, física e mental, é capacidade dentro da sua rotina. A sua rotina não tem capacidade de suportar aquelas horas de estudo, por vários motivos, por cuidar da família, por trabalhar, seja o que for. Quando isso acontece, em algum momento, inevitavelmente, você vai ter que parar. Como aquela pessoa que quer emagrecer e começou exagerando no exercício, exagerando na dieta. Invariavelmente, essa pessoa vai desistir. Não vai continuar. Não é professor, mas aí você está sendo muito pessimista. Eu aguento sim. Eu sou raçudo, eu sou raçuda, eu sou guerreiro. Eu consigo. Não consegue. Talvez você que está aí já tenha passado por isso. Principalmente se você já estudou, já está estudando há algum tempo. Uma das coisas mais comuns acontecendo é a pessoa planejar mal, exagerar nas horas de estudo, e aí o que acontece? A pessoa começa a não dar conta mais, começa a deixar de estudar naqueles horários que ela programou. Então, por exemplo, fez uma programação ela fez uma programação de estudar, por exemplo, todo dia das 6 da manhã às 7h30 da manhã, do meio-dia a meio-dia e 40, sei lá, por exemplo, e à noite, sei lá, das 20 às 22, supondo aqui. E aí, um dia de manhã, ela acordou cansada, você acordou cansado, falou, hoje de manhã não vou estudar, acordei muito cansado, vou deixar para compensar amanhã. Ou na hora do almoço, nossa, hoje eu estava morrendo de fome, não ia conseguir estudar com fome, então o estudo da hora do almoço eu não fiz hoje, mas eu vou compensar à noite. Aí você chega à noite, um dia cansado, esgotado do dia, se você trabalha, por exemplo. Hoje eu vou deixar de estudar porque hoje eu estou muito cansado e amanhã eu compenso. Quando isso começa a acontecer, se você já não conseguiu cumprir aquele dia por algum motivo, e você deixou aquela hora de estudo para compensar no outro dia, você vai ter que estudar a carga horária do outro dia e mais o que ficou atrasado. Ou seja, você vai começar a acumular conteúdo, acumular matéria. E quanto mais isso acontece, mais você vai se frustrando, porque quanto mais você deixa de estudar, procrastina uma sessão de estudo, mais carga horária de estudo, mais carga de conteúdo fica acumulado para você. Então vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Em algum momento você para. Para não porque você é fraco, é fraca. Não, eu sou uma pessoa muito... eu desisto muito fácil. Não é por causa disso. É porque você não soube se organizar. E quando você entra em estresse, em sobrecarga, em esgotamento, o organismo vai, em algum momento, pedir para você desligar. É automático. O organismo ele quer se proteger. Se ele está vendo que você está entrando num ritmo que está acima do seu limite, o corpo vai começar a apresentar alguns sintomas de estresse, muitas vezes dor de estômago, insônia, vários sintomas que podem aparecer para te avisar que você está estudando de maneira errada, que você está tendo uma rotina que não está adequada à sua vida. E quando acontece esses sintomas, o organismo quer se proteger. Então aí você vai desistir. Você vai, muitas vezes, arrumar uma desculpa para você desistir. Não, eu vou parar agora porque eu tenho que resolver isso e aí depois eu volto mais para frente. Aí você para de estudar por um tempo. Só que o seu objetivo de ser aprovado, ser aprovada, não acabou. Então, em algum momento, você vai querer voltar a estudar. E aí você volta. Passa um tempo, às vezes passa um ano, passa menos ou mais até. Aí você vê um edital saindo, ou vê algum colega, algum conhecido que foi aprovado, fala, não, agora eu preciso voltar a estudar. Voltar a estudar porque do jeito que eu tô, no meu trabalho não está dando certo, então eu preciso mudar a minha vida. E aí você volta. E aí acontece o famoso ciclo do começa, para, começa, para, começa, para. E quando você entra nesse ciclo,
é muito prejudicial para você, porque você não consegue ganhar ritmo, você não consegue criar o hábito de estudar. E quando você não consegue criar o hábito de estudar, é a mesma coisa daquela pessoa que faz aquela dieta, aquele regime forçado. Aquela pessoa que há mais de 20 anos está acostumada a comer doce, a comer carne, e de repente, a partir de hoje, não vai comer mais nada, não vai comer mais nenhum tipo de doce, não vai tomar refrigerante, não vai comer mais carne. E a pessoa está há 20 anos comendo isso e a partir de hoje não vai comer mais nada disso. Ou seja, ela não vai conseguir criar o hábito de comer coisas saudáveis dessa forma radical. Da mesma forma que você não vai conseguir criar o hábito de estudar de forma eficiente dessa forma. Parando e continuando, parando e continuando. Porque você não consegue criar o hábito. Um hábito é criado na nossa mente, no nosso cérebro, pela repetição. E é por isso que eu disse aqui, que é muito melhor você estudar 30 minutos, somente 30 minutos todos os dias, do que você estudar 4 horas hoje, depois amanhã pular, depois estudar mais 5 horas no outro dia, depois pular 2 dias. Veja que, vou dar um exemplo aqui. Se você estudar, por exemplo, 4 horas na segunda-feira, 4 horas na quarta-feira e 4 horas no sábado. Nessa semana você estudou 12 horas. É melhor que você estude 30 minutos todos os dias. Então, se você estudar, por exemplo, 30 minutos de segunda a sábado, na semana você vai estudar 3 horas. Então, no primeiro exemplo que eu disse para você que estudar bastante horas, na segunda, na quinta e no sábado, você vai estudar quase 12 horas. É melhor que você estude 30 minutos todos os dias, que você estude só 3 horas na semana, do que você estude 12 horas dessa forma. Por quê? Porque o hábito se faz pela repetição. Ah, mas aí você vai falar, não, mas é muito melhor estudar 12 horas do que 3 horas. Não, sim, o objetivo nosso é o quê? É aumentar as horas de estudo, mas desde que você crie o hábito de estudar. Então você começando a estudar 30 minutos todos os dias, na primeira semana você vai estudar 3 horas na semana. Na segunda semana, quando você já começou a criar o hábito, você começa a aumentar, sei lá, para 45 minutos, 1 hora. Veja que você vai aumentar a sua carga horária de estudo, mas mantendo esse sistema de criação do hábito. Porque aí começa a ser sustentável. Aí você começa a sentir, isso encaixa na minha rotina? Bom, 30 minutos por dia tá legal. Eu acho que dá para aumentar. Aí você aumenta para 45. Opa, tá legal, acho que dá para aumentar mais. Dá para aumentar 1 hora por dia, 1 hora por dia. Eu acho que dá para aumentar para 2 horas por dia. A hora que você aumenta para 2 horas, você sente que ou você ficou muito cansado, cansada, ou você deixou de fazer uma atividade importante na sua vida. Aí você começa a entender que, bom, o meu limite bom ali é, por exemplo, 1 hora e meia por dia. 1 hora e meia por dia eu consigo dar conta, consigo manter o hábito de estudar todos os dias. Aí você encontrou realmente o tempo ideal para a sua rotina naquele momento. Aí é dentro desse tempo ideal que você achou, que você consegue manter todos os dias, aí você começa a trabalhar o seu método de estudo, as suas revisões, o encaixe dos conteúdos, das matérias, dentro dessa 1 hora e meia, que ficou bom para você. Então veja, para você construir uma rotina de estudo que seja sustentável, que seja eficiente, precisa haver um planejamento. Você precisa levar em conta tudo isso. Se você não consegue, não planeja dessa forma, e você acaba exagerando, esse cansaço, ele acaba, como eu disse aqui, fazendo você se frustrar, e essa frustração faz você desistir. E quando você desiste, você quebra toda essa sequência de estudo que você estava tendo diário, que estava formando aquele hábito. Por que você tem o hábito? Por que você não faz tanta força para escovar o dente, para tomar banho, para amarrar o cordão do sapato? Por que você nem pensa para fazer isso? Porque você faz isso todos os dias, há muito tempo.
Então o hábito já foi criado. Quando você começa a estudar todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, mesmo que você comece com pouco tempo, você começa a criar o hábito de estudar. E aí não fica tão difícil você sentar ali e começar a estudar. Houve uma época da minha vida que eu estava estudando para um concurso que eu falei, eu preciso criar o hábito de estudar em determinados momentos, em determinados horários. Então o que eu fiz? Eu fixei o horário e o local. Então era todos os dias eu acordava, eu colocava para despertar 4h30, começava a estudar ali umas 4h40, então era 4h40 eu já estava sentado e estudava das 4h40 até umas 6 horas, 6h15. Todos os dias. Lógico que eu ia dormir, não ia dormir tão tarde assim, para não acordar com muito sono. Mas eu me adaptei a esse horário. Eu já acordava 4h30, já tocava o despertador, já meu corpo já sabia que 4h40 tinha que estar sentado lá. Então veja, a criação do hábito ela é muito importante nesse momento. Só que para você criar o hábito, você precisa ter uma rotina que propicie que você estude todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local. Senão você não cria o hábito. Você não cria essa rotina. Existe um fator que eu acho que todos vocês já passaram, todos vocês já sofreram com isso, e esse fator é um dos fenômenos que faz a maioria das pessoas que estão estudando perderem o rendimento, não conseguirem dar sequência nesse processo de estudo, dar uma sequência nessa rotina, que é chamada procrastinação. Essa palavra tão famosa entre as pessoas que estão buscando um bom desempenho. Não é só um bom desempenho nos estudos, um bom desempenho em tudo. Veja, para você ficar bom, para você atingir a excelência em qualquer coisa na sua vida, você precisa exercitar. Ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Então, se você quer ficar bom em estudar, você quer ficar bom em ter disciplina para estudar, para cumprir o planejamento que você fez, a rotina que você montou, você precisa praticar. E a procrastinação, ela é exatamente aquilo que atrapalha você de conseguir realizar, de conseguir fazer o que precisa ser feito. O que é procrastinação? É quando você protela, você adia, você arruma uma desculpa. Às vezes uma desculpa esfarrapada, que você mesmo acredita. Ou seja, você mesmo inventou algo para enganar a si mesmo. E aí você pega essa desculpa e utiliza para deixar de estudar sem ficar com a consciência pesada. Sem você se sentir culpado. E isso é procrastinação. E a procrastinação, ela é como se fosse uma doença. Se ela começar a atacar você frequentemente, ela vai acabar com o seu projeto de ser aprovado. Porque veja, ser aprovado em concurso público é como construir uma casa. É um tijolinho por dia. Uma casa, ela não aparece do nada. Você não olha lá para o terreno que começa a construir a casa, não sei quem já presenciou a construção de uma casa. Sabe como é que é? Você olha para o terreno, você fala, meu Deus do céu, vai demorar muito para subir uma casa aqui. Quando os pedreiros começam a trabalhar, começam a fazer a base ali, o alicerce, os primeiros tijolos, você fala, meu Deus. Aí você vê eles colocando tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Fala, essa casa não vai acabar nunca. Só que todos os dias coloca um tijolinho, coloca. Quando você vê, passou um mês, você nem viu, já subiu mais. Quando você vê, daqui a alguns meses a casa já está com telhado. Mas veja, a casa ela ficou pronta, mas ela só ficou daquele tamanho, só ficou com aquele porte, chegou no telhado, porque teve um tijolinho sendo colocado todos os dias. Um só. Um tijolo de cada vez. O pedreiro não consegue colocar 30, 40 tijolos de uma vez só. É um tijolo por dia. Então veja, a sua jornada de estudos é como se você estivesse construindo a sua casa. Cada sessão de estudo, cada momento que você senta ali para estudar, e você consegue estudar,
você não procrastina, você não desiste, você não adia. É um tijolinho que você conseguiu colocar ali. E cada sessão que você não realiza é um tijolinho que você não colocou. E você vai ter que colocar amanhã. Porque senão você não chega no telhado. Então veja, o problema da procrastinação é que você não consegue. Ela te impede de colocar o tijolo daquele dia. E não tem como, se você não colocou o tijolo daquele dia, é um dia a mais para casa ser entregue. Ou seja, é um dia mais distante da sua aprovação. Vocês entenderam? O problema, o perigo dessa questão da procrastinação, de você inventar uma desculpa, e pior, acreditar nessa desculpa para você não estudar e não se sentir culpado. Esse é o perigo da procrastinação. Só que a procrastinação ela vem de uma forma sorrateira. Muitas vezes você nem percebe que está procrastinando. Por quê? Porque essa desculpa que você inventou é tão boa, essa desculpa é tão boa, que você mesmo acredita. E aí você deixa de estudar naquele dia, naquela noite, naquela manhã, e você vai dormir sossegado. Ah, não deu para estudar mesmo porque eu estava cansado, porque não sei o que lá, porque choveu, porque o meu time perdeu, sei lá, a desculpa que você inventou, que você acreditou. E o pior de tudo que você, como eu disse aqui, o pior de tudo é que você vai dormir tranquilo, tranquila. Você não colocou o seu tijolo do dia, ou seja, você aumentou o tempo para você chegar na sua aprovação e não se sentiu culpado. Então, a procrastinação, ela é muito perigosa. Eu estou falando tudo isso para que você preste atenção e perceba se você está procrastinando. É importante que você reconheça. Porque se você não reconhecer, se você achar que é normal deixar de estudar, é normal fazer um planejamento e não cumprir porque por algum motivo que você inventou, quando você começa a achar que isso é normal, você está saindo do jogo. Você não vai ser aprovado em concurso. Você pode ter certeza. É um grande passo que vocês estão dando, que é reconhecer que vocês sofrem com isso. E isso não é um bicho de sete cabeças. Não, nossa, eu tenho uma doença chamada procrastinação. Ninguém mais tem, só eu que tenho. Uma doença rara. Não, todo mundo tem. Por quê? Porque o nosso cérebro ele quer guardar, economizar energia. É biológico, é fisiológico. Nosso organismo ele precisa sobreviver. Então, o máximo que ele puder guardar, reservar de energia. Porque ele não sabe quando que ele vai precisar dessa energia. Então ele precisa guardar. E o que gasta mais energia? Você sentar para estudar por 1 hora, 2 horas. O que gasta mais energia? Sentar e estudar 2 horas ou ficar sentado no sofá comendo pipoca? Ou ficar na cama? Você programou de estudar, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. O que gasta mais energia? Levantar, muitas vezes num dia frio, sentar e estudar ou ficar na cama no quentinho? É normal, o seu organismo ele quer ficar protegido, ele quer economizar energia. A pergunta que vem agora, e é um ponto que eu vou tocar, que quem estuda para concurso não pensa nisso, porque se pensasse, teria mais ferramentas para combater. Então, se você sofre de procrastinação, o que eu vou passar para você agora, esse assunto que eu vou trazer aqui, ele é decisivo para você. Isso que eu vou trazer aqui é algo que pode mudar, que pode resolver esse problema da procrastinação. Mas muitas pessoas não conseguem resolver, subestimam a procrastinação. Muitas vezes elas subestimam. O que é subestimar a procrastinação? Elas acham que é simples de resolver. Não é que o pessoal fala, senta lá, coloca o traseiro na cadeira, cria vergonha na cara e estuda. É assim que você resolve a procrastinação. Não é. Se fosse assim, todo mundo resolvia. É só falar que, pessoal, para resolver a procrastinação,
cria vergonha na cara, senta lá e estuda. Pronto. Agora vocês desligariam aqui, terminava o vídeo aqui, estava todo mundo estudando. A partir de amanhã, todo mundo estudando bem, sem procrastinar, sem desistir, sem se cansar, sem desanimar. Mas não é assim. E é por isso que o que eu vou trazer para vocês agora, e o meu objetivo é que até o final desse vídeo vocês entendam isso e pratiquem para vocês combaterem essa procrastinação, porque é a procrastinação que faz vocês saírem do jogo, que faz vocês não conseguirem ser aprovados. Prestem atenção, anotem se for o caso e pratiquem. Beleza, você falou que a procrastinação é ruim porque ela impede com que a gente construa a nossa aprovação, que a gente coloque o nosso tijolinho. Ela faz com que a gente desista, porque a gente entre naquele ciclo do começo e para. Beleza, eu já sei os prejuízos da procrastinação. Mas agora, como é que eu resolvo isso? Tudo que a gente faz na vida é somente por dois motivos. Ou para você buscar o prazer, ou para você fugir da dor. Tudo que você faz, sem exceção, é por essas duas coisas. Tudo, sem exceção nenhuma, tudo que você faz durante o dia. Ou é para você obter prazer, ou para você fugir da dor. Tudo, observe. Você vai dormir por quê? Porque quer o prazer de dormir. Você vai comer? Prazer de comer. Ou você vai colocar uma blusa porque você quer evitar a dor do frio, por exemplo. Tudo. Preste atenção em tudo que você faz. Ou é para fugir da dor ou para obter o prazer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Por que você não consegue estudar? Se eu disse para vocês que tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para buscar o prazer ou evitar a dor, por que vocês não conseguem estudar? Uma sessão de estudo, por exemplo. Você programou que amanhã você vai estudar das 7 às 9 da manhã. Suponho. E você chegou amanhã às 7 horas, não conseguiu estudar. Ou veio com uma desculpa, alguma coisa, não estudou. Eu não estou falando de imprevistos inevitáveis, né? Não, tive um parente, um filho ficou doente, alguma coisa, passei mal, é outra coisa. Estou falando que você está ali, programado o estudo, você está com saúde e tudo, e você ali, não dá, não vai, não sei, hoje não, o famoso hoje não. Deixa para amanhã. Por que você faz isso? Aí você precisa olhar para dentro. Qual é a dor que você está querendo evitar? Ou qual é o prazer que você quer buscar? Como eu disse para vocês, teve uma época da minha vida que eu estudava para concurso das 4h30 às 6 horas da manhã. Que era o horário que eu conseguia. Depois eu trabalhava. Não vou dizer para vocês que no início foi fácil. Dias frios, acordar 4h30 da manhã, quem acorda cedo no frio sabe como é que funciona. Não é interessante, não é legal. O organismo ele quer te colocar na cama. Por aquele instinto de sobrevivência, preservação. Beleza, isso todo mundo tem. Mas como é que eu consegui na época? Eu utilizei exatamente isso que eu vou trazer para vocês hoje. Eu tive que ressignificar essa questão da dor e do prazer. Eu não queria estudar 4h30 da manhã porque eu queria evitar a dor de passar frio, passar sono, ou ter o prazer de ficar ali na cama quente. É por isso que eu não queria estudar 4h30 da manhã. Mas veja, se eu conseguisse ressignificar essa questão da dor e do prazer, e eu tivesse um prazer maior do que ficar na cama, ou seja, se estudar 4h30 da manhã representar para mim um prazer maior do que ficar na cama, vocês concordam que eu vou querer estudar? Que eu vou levantar para estudar? Você precisa ressignificar a dor e o prazer. Então, se para você estudar está causando dor, você precisa mentalmente criar uma dor maior causada por não estudar. Porque enquanto você não conseguir estudar, enquanto você adiar uma sessão de estudo, é porque a dor de estudar ainda é maior. A dor de levantar cedo para estudar, a dor de ficar até tarde estudando é maior do que você ficar ali no seu emprego atual, por exemplo. Eu trabalho
eu trabalho de CLT, eu trabalho num lugar que eu não ganho tão bem, eu trabalho num lugar estressante. Isso para mim é dor. Isso me traz dor. Por isso que eu quero prestar um concurso, ir para uma nova carreira. Só que veja, se aquela dor de estudar naquele momento for maior que a dor de continuar no emprego, você não vai estudar. E isso precisa estar claro na tua cabeça. Naquele momento que você vai estudar. Então, se você não consegue manter uma rotina de estudo, é porque estudar para você é mais doloroso do que continuar do jeito que você está. Por quê? Porque a gente só faz as coisas para evitar a dor ou para buscar o prazer. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero passar em concurso porque eu quero ter uma renda estável, porque eu quero mudar de vida, porque o meu emprego agora é ruim, ou porque eu estou desempregado, estou precisando de dinheiro, patati, patatá. Mas você não está estudando, é porque ainda não está tão dolorido assim. Estudar para você é mais doloroso do que viver essa vida que você está vivendo hoje. Por quê? Se a vida que você está vivendo hoje for mais dolorosa do que estudar, você já estaria estudando. Então, se você quer combater a procrastinação, para você conseguir se manter firme nos estudos e conseguir a recompensa, que é a aprovação, você precisa ressignificar a dor e o prazer na tua cabeça. Na hora que acontece a procrastinação. Existe uma técnica que eu chamo de técnica do estilingue mental. Como é que ela funciona? Ela vai ajudar você a ressignificar essa questão da dor e do prazer. Você tem que prestar atenção qual é o momento que você desiste, qual é o momento que a procrastinação vem. É aquele momento que você está na cama, toca o despertador, ou aquele momento que você está estudando ali tarde da noite, 10 horas, 11 horas da noite, e vem aquela vontade de parar. Você precisa identificar qual é esse momento. Se é antes, se é durante o estudo. Qual é o momento que você pensa em desistir, pensa em não estudar. Seja o momento que você pegou seu celular ali para ver redes sociais, seja o momento que você pensou, amanhã eu estudo, seja o momento que você chegou cansado do trabalho, que você vai estudar depois que você chega do trabalho, você fala, agora eu estou cansado. É um momento que realmente você desiste, é um momento que você para, que você quer parar de estudar, é aquele momento que você começa a criar a desculpa. Você precisa focalizar esse momento. Então imagina que você faz uma tela mental, quando chegar nesse momento, você fecha os olhos, faz uma tela mental e veja você bem nesse momento. Então se é um momento que você para e começa a mexer no celular, ou se é naquele momento que bate aquele cansaço, você chega do trabalho, janta e fala, meu Deus, estudo ou não estudo? Que você senta aquele cansaço, seja esse momento. Nessa tela você veja, você cria essa imagem, que é o momento que você realmente quer parar, que você quer procrastinar. Você tem que visualizar esse momento. E por que chama técnica do estilingue mental? Aí você se imagina puxando um estilingue, uma pedra, essa pedra você solta e bate nessa tela onde está essa imagem que é do momento que você está procrastinando, que você tem vontade de procrastinar. A hora que essa pedra bateu, você tem que imaginar que essa tela se quebrou, explodiu em vários pedaços. E qual é a imagem que surgiu depois? É a imagem de você estudando, você conseguindo estudar, e na sequência, um benefício que você vai ter com a sua aprovação. Então, por exemplo, você chegou em casa, você sabe que, vou dar um exemplo prático, você sabe que toda vez que você chega do trabalho, você janta e você se programou para estudar, sei lá, das 20 às 22 horas. A hora que você chega ali, 19h57 para estudar, você fala, meu Deus do céu, que sono, que cansaço, hoje não. Você faz essa tela, faz essa imagem nessa tela, fecha os olhos, faz essa imagem de você ali sentado, cansado, querendo desistir, você puxa o estilingue, solta a pedra nessa tela, ela explode e aparece você estudando normalmente. E na sequência, você imaginando, você visualizando qual é o principal benefício que você busca com a sua aprovação. É uma renda estável? Mas essa renda vai trazer o quê? Precisa ser em forma de imagem. Ela vai te trazer um carro, ela vai te trazer uma viagem, ela vai te trazer
sei lá, uma forma de cuidar melhor dos seus familiares. Ela vai te trazer, sei lá, uma escola melhor para os seus filhos, como eu disse aqui, um carro, uma viagem, uma vida melhor para sua esposa, sei lá. O que você busca com a sua aprovação? O que realmente te move? Aquela parte, qual é aquele motivo emocional? Aquela razão que te move para ter um cargo público, para ter uma vida mais estável. O que você precisa observar para fazer essa técnica do estilingue mental? Você precisa criar essa imagem de você estudando e depois do benefício que você está buscando de forma muito clara, colorida, muito próxima, muito real. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Então você vai ter que fechar os olhos mesmo e imaginar. Quanto mais real, mais brilho, mais cor tiver nessa imagem, mais detalhes que você traga, cheiros, ruídos, barulhos que tem, né? Fazer uma viagem em navio, ou o barulho do mar, sei lá. A voz das pessoas, seja o que for. Quanto mais real isso, e mais você sentir essa emoção, mais você consegue fazer essa ressignificação da dor e do prazer. Então veja, você precisa aplicar essa técnica do estilingue mental todas as vezes que isso acontecer. Naquele momento, naquela hora H, é a hora que você quer parar. E quanto mais você fizer, então eu sugiro que você faça de 5 a 6 vezes por dia, no momento que você sente que você quer deixar de estudar. Se você fizer no mínimo 5 vezes nesse momento, nessa hora H, ao longo dos dias, toda vez que você pensar em procrastinar, a sua mente já associou. O seu cérebro já relacionou. E já vai mudar o foco. Então, quando você sentar e sentir aquele desânimo, de tantas vezes que você fez essa técnica do estilingue mental, o desânimo automaticamente ele muda para a busca do prazer, que é ser aprovado em concurso. A dor de não passar em concurso fica maior. Porque se você deixar de estudar aquele dia, você vai deixar de obter aquilo que você estava, aquela imagem que você trouxe, aquele objetivo. Se você fez um objetivo, por exemplo, de dar uma escola melhor para os seus filhos, você sabe que aquele dia, que aquele estudo que você deixou de fazer aquele dia, é o que vai tirar a escola do seu filho. Por exemplo, se esse for o caso. E aí, o estudo ele deixou de ser dor. O estudo ele vai ser prazer. O estudo ele vai ser aquele tijolo que vai fazer você construir sua casa e vai fazer você chegar lá. Naquela imagem que você está fazendo. E é por isso que eu falo que essa imagem ela precisa ser muito nítida, colorida, brilho. Precisa ter detalhes de sons, cheiros. Quanto mais vocês praticarem, mais você consegue ressignificar aquele momento em que você procrastina. E aí quando você faz isso, você muda a configuração da sua mente com relação àquele momento do estudo, procrastinar fica muito mais difícil, fica muito mais simples você criar a disciplina. Ah, mas eu sou indisciplinado, eu sou preguiçoso, eu não consigo. Não, você simplesmente está com a configuração da dor e do prazer ajustada de uma maneira errada. De uma maneira que não favorece com que você estude. E aí quando você reconfigura isso, por meio dessa técnica do estilingue mental, você consegue combater. Mas veja, é hábito, é construção, é repetição. Lembre-se, para você criar o hábito, você precisa repetir, repetir. Essa técnica, ela ajuda você a ter mais constância, mais disciplina, mas ela não substitui todo um planejamento, toda uma metodologia. Eu sempre digo aqui, a base da aprovação é aquele tripé dos 3 M's. Mentalidade, método e movimento. O objetivo aqui foi aprofundar essa questão da procrastinação e como você consegue manter uma rotina de estudo. Você só consegue manter uma rotina de estudo por meio da disciplina, da constância. E se você não souber combater a procrastinação, você não consegue manter a disciplina e a constância e você não consegue ser aprovado no concurso público.
E sugiro fortemente que vocês assistam os outros vídeos que eu tenho no YouTube que falam de outros temas que complementam esse que eu trouxe para você ter uma preparação completa, uma preparação global aí para você conseguir ser aprovado em concursos. Beleza, então? Então, até o próximo vídeo. Tchau!